Hoje eu vou falar sobre o escopo, né, que seria onde a sua máquina ou o seu dispositivo armazena as informações de forma local para que ele possa trabalhar, né? Agora que você viu a minha forma abstrata de explicar o que é lógica em programação, o que é uma classe, o que é um dado, o que é uma função, agora eu vou falar sobre o que é o escopo em um programa de computador. Se você não viu os outros vídeos, volta, assiste, está aqui um card para você acessar para dar contexto. Escopo de um software é um termo que define a abrangência de uma funcionalidade dentro de um software, delineando o que essa funcionalidade deverá ou não atender e de que forma deverá atender. Ficou complicado? Eu vou tentar abstrair o máximo possível nesse vídeo curto. Você sabe para que serve a memória RAM do seu computador? É na memória RAM do seu dispositivo que é carregado todas as informações que um software utiliza durante sua execução. Então, classes, métodos, funções, variáveis, o código-fonte da interface, etc. É na memória RAM que trabalham os escopos globais, locais e do objeto. Vou exercitar com um exemplo de uma página web, cujo software é o Google Chrome, e o meio de consulta de um dado é através de uma requisição HTTP. O escopo global é basicamente tudo que o usuário vai ter acesso através do carregamento de uma aplicação. Por exemplo, o código HTML, o CSS, JavaScript, que formam a interface da aplicação. Geralmente são códigos que você pode acessar no navegador com o F12. Está lá. Tudo que foi carregado para o código-fonte da aplicação, quais requisições foram feitas, quais logs foram gerados, tudo isso fica disponível para o usuário visualizar. Já no escopo local, as instruções, métodos e variáveis ficam disponíveis apenas para o processo interno da aplicação. Por exemplo, no mesmo site, quando você preenche um formulário e envia, geralmente haverá uma funcionalidade que irá capturar o dado, armazená-lo em uma variável local, para mais tarde outra funcionalidade utilizar essa variável local no processo de escrever o dado em um banco de dados. Ambas essas funcionalidades vão utilizar uma variável local para os seus processos. E o que acontece com o escopo local depois de finalizado o processo? Nada. O espaço na memória é deletado da RAM em tempo de execução. O ciclo de vida do escopo é apenas durante o tempo de execução da aplicação. E por fim, o escopo do objeto. E é o escopo que um objeto cria na memória e utiliza durante o seu ciclo de vida. Para entender melhor como funciona o ciclo de vida de um objeto, podemos fazer o exercício de abstração com o objeto cliente, com as variáveis nome, telefone e e-mail. Durante a criação do objeto cliente, serão criadas na memória os espaços para a variável nome, telefone e e-mail. Sendo assim, após esses três dados serem enviados para a funcionalidade que armazena os dados em uma variável local, serão igualmente deletados da memória RAM, quando o processo for finalizado. Esses dados podem ser persistidos de diversas formas, mas isso é assunto para um outro vídeo. Outra definição de escopo de variáveis é: escopo é a propriedade que determina onde uma variável pode ser utilizada em um programa. Uma variável declarada em uma funcionalidade geralmente é local, mas o contexto que vai definir o escopo. Portanto, por natureza, os processos de uma funcionalidade são feitos em escopo local e de objeto. E irá se tornar uma variável global, em nosso exemplo, apenas se ela for carregada para o cliente. Se você ficou até aqui, um beijo no coração. Se curtiu essa ideia, fortalece apoiando. Comenta qualquer coisa para engajar. Curte, compartilha, se inscreva no canal e tamo junto.